Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus por mais um dia. Hoje nós estamos na sexta noite dessa campanha, onde o Evangelho, a Palavra de Deus está sendo anunciada. Esse negócio aí não está saindo som não, Jonas. Está saindo som não. Nós vamos fazer uma oração, dando início a este culto. Logo após a oração nós vamos estar louvando ao Senhor com os 3 hinos da harpa. Nós pedimos aos irmãos, compartilhe essa live, irmãos. Comenta aí, deixa seu comentário, seu pedido de oração, e que Deus seja glorificado. Vamos orar então nessa noite. Senhor nosso Deus, na noite de hoje nós queremos expressar nossa gratidão por aqui estarmos, Senhor Deus, pelo dia que o Senhor nos concedeu, pela chuva, Senhor Deus, pela graça e pelo amor que o Senhor tem derramado sobre os teus filhos. Nosso pedido é que o Senhor esteja conosco na noite de hoje, nos ajude, Senhor, no decorrer deste culto. Glorifica, Deus, o teu Filho. Pai, edifica-nos, Senhor Deus, através da tua palavra, o que nós te pedimos, Senhor. Fortalece a nossa fé, Senhor, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Receba, Senhor, a nossa adoração, receba, Senhor, o nosso louvor, como cheiro suave, Senhor, que seja agradável a Ti, Senhor Deus. Alcança, Senhor, os pecadores, as almas perdidas, Senhor Deus. Que almas se rendam a Cristo Jesus, que almas sejam salvas, que pecadores, Senhor Deus, sejam alcançados nessa noite e venha ao conhecimento da verdade, Senhor. É o que nós te pedimos, ser conosco, Jesus, porque sem Ti nós nada poderemos fazer. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, vamos adorar o Senhor. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 3 da nossa harpa cristã. Peço aos irmãos que me ajudem. Os irmãos que queiram nos acompanhar, hino de número 3 da nossa harpa cristã. Os irmãos vão compartilhando, deixando seu comentário. Hino de número 3, irmãos, da nossa harpa cristã. Plena paz e santo gozo tenho em Ti, ó meu Jesus, pois eu criei em Tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois Sua graça me encheu de amor sem fim. Foi para a glória, mais um dia eu o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da Sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei.
israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar. Nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 18, irmãos, a nossa harpa cristã. Ajudei aí nesse aí. 18. Paz do Senhor Jesus, para os irmãos que estão entrando agora. Paz do Senhor Jesus, irmã Cleide Soares. Deus abençoe cada um dos irmãos que estão conosco. Nós vamos louvar o Senhor com o hino de número 18, irmãos, da nossa harpa cristã. Louvado seja Deus. Hino de número 18. Grata nova a Deus proclama, hoje ao mundo pecador, doce nova revelada, lá na cruz do Salvador. Cego e desviado homem dos caminhos do Senhor, desconhece e desconfia deste Deus, o Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Com oferta e obras mortas, sacrifício sem valor, enganado pensa o homem, propiciar seu Criador. Meio de salvar se inventa, clama, roga em seu favor, a supostos mediadores, desprezando Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Luz divina resplandece, mostra ao triste pecador que na cruz estão unidos a justiça e o amor. Fala aos corações feridos, mostra-te Deus Salvador, e sem fim proclamaremos: Deus é luz, Deus é amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Aleluia. Louvado seja Deus. 186, irmãos. 186 da nossa harpa cristã. Paz do Senhor Jesus aos irmãos que estão entrando agora. 186 da nossa harpa cristã. Vamos adorar o Senhor.
Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza, pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta liça, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus, no tema desta campanha, Evangelho de Jesus Cristo, conforme relatou Lucas, capítulo de número 24. Aos irmãos que estão em casa e queiram nos acompanhar na leitura da palavra de Deus, Evangelho segundo escreveu o médico Lucas, capítulo de número 24, do primeiro versículo ao 12º, nós vamos fazer menção, dando ênfase ao versículo de número 5, que é o tema deste trabalho. Evangelho de Jesus, conforme relatou Lucas, capítulo de número 24, do primeiro versículo ao 12º, que nos diz assim a palavra de Deus: E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao 3º dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena, e Joana, e Maria, mãe de Tiago,
e as outras que com elas estavam, as quais diziam essas coisas aos apóstolos, e as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lenços ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Versículo 5, irmãos, novamente. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Por que buscais o vivente entre os mortos? Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pelos hinos entoados em Teu nome, adoração oferecida a Ti, Senhor. Pai, obrigado pela Tua palavra, pela leitura, pelo livre acesso, pela oportunidade, pela liberdade, Senhor. Nós sabemos que nós somos agraciados por Ti, porque muitos irmãos queriam a oportunidade que nós temos de estar aqui, Senhor, ter acesso à Tua palavra, poder pregar com liberdade o Evangelho, mas nós temos essa liberdade, Senhor, que nós fazemos bom uso dela, Senhor, que nós, Senhor, aproveitemos, Senhor Deus, e falemos de Ti, do Evangelho, de Jesus Cristo, com todo o nosso coração, com todo o conhecimento que o Senhor nos deu através da Tua palavra. O que nós Te pedimos é, Senhor, coopera conosco neste trabalho, a fim de que Cristo apareça, cresça, resplandeça. Nós Te pedimos, Senhor, glorifica o Teu Filho nessa noite, glorifica o Teu Filho, acrescenta, Senhor, no número de salvos da Tua igreja, do corpo de Cristo, Senhor. Faz, Deus, o Teu reino avançar, é o que nós Te pedimos encarecidamente. Glorifica o Teu nome, Senhor. E assim como está escrito, 1 Coríntios 10, 31, quer comamos, Senhor, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, tudo seja feito para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos que estão participando conosco dessa live. Nós queremos pedir aos irmãos que compartilhem, irmãos, essa live. Compartilhe com aqueles que ainda não professam a fé no Senhor Jesus, com aqueles que ainda não firmaram um compromisso com Cristo, para que eles sejam alcançados. Seja você um missionário também, anunciando dessa forma, compartilhando com outras pessoas a palavra de Deus, e assim nós cremos que Deus há de falar aos corações daqueles que ainda não foram alcançados pelo Evangelho. Amém? Irmãos, nós vamos ouvir os irmãos que estão aqui conosco, aos irmãos que estão aí também participando. Amém. Aos irmãos que estão participando conosco dessa live, irmãos, compartilhe para que outras pessoas também sejam alcançadas. Daqui a pouco nós vamos estar ouvindo os irmãos que estão aqui presentes conosco. Nossa irmã Elisângela vai se preparando para louvar o Senhor. Já já, o irmão Williams também, daqui a pouco estará nos trazendo a saudação. Lembrando que hoje nós estamos aqui com o cooperador irmão Janderson, que é o convidado para estar nos trazendo a poderosa palavra de Deus. Irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos um texto, enquanto os outros irmãos vão se preparando. Nós não temos muitos irmãos participando da live, e nós temos um tempo, e eu quero compartilhar com os irmãos um texto, aproveitando a oportunidade, que está em Atos capítulo 3, e o versículo 19, irmãos. Atos capítulo 3, e versículo 19, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. O livro de Atos, irmãos, é conhecido como Atos dos Apóstolos, e conhecido também como o Atos do Espírito Santo. Está claro, irmãos, aquilo que o Espírito Santo fez e faz por intermédio
da igreja, assim como foi com a igreja primitiva. Nós vemos, irmãos, que após os discípulos ou os apóstolos em Atos capítulo 2 receberem o Espírito Santo no dia de Pentecostes, eles pregaram mais ousadamente a palavra de Deus, de forma que a Bíblia diz que em Atos capítulo 2, irmãos, versículo de número 47, que todos os dias o Senhor acrescentava no número de salvos, irmãos, daquela igreja, daqueles irmãos. A igreja primitiva foi a igreja que impactou o mundo. Nós vemos isso em Atos capítulo 17, a igreja impactando aquela geração. Em Atos capítulo 3, irmãos, nós vemos um discurso do apóstolo Pedro. E é interessante, irmãos, a mensagem direcionada, a qual o apóstolo usa para anunciar aos irmãos, aos israelitas, aqueles que estavam ouvindo a palavra naquele momento. E o que ele está dizendo é: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Nós sabemos, irmãos, e entendemos que não existe outro caminho para o perdão senão o arrependimento. Não existe atalhos para o perdão senão o arrependimento. De maneira nenhuma o homem pecador pode alcançar o perdão de Deus sem se arrepender. Nós vemos, irmãos, muitos exemplos na palavra de Deus de pecadores que se arrependeram, que abandonaram a prática do pecado, porque arrependimento é mudança de comportamento, é abandono de antigas práticas para uma nova vida em Cristo Jesus. Nós precisamos entender, irmãos, que arrepender não é ter remorso. É muito fácil dizer que está arrependido quando você está em um avião que está caindo, que está prestes a cair. É muito fácil dizer que você está arrependido naquele momento, porque o medo toma conta do seu coração e a certeza de que a morte está perto é muito grande. É muito fácil dizer que está arrependido em um momento como esse, um momento de medo. Mas nós precisamos entender, irmãos, que arrependimento não é apenas um remorso no coração, mas é uma mudança de comportamento, é uma mudança de vida, de ações e de atitude. É o abandono de práticas pecaminosas para viver uma vida agora de santidade. Só que nós precisamos entender que o conselho apostólico em Atos 3,19 é que o arrependimento é a conversão, irmãos, é seguido dela. Observe: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. E consequentemente os nossos pecados, ou os pecados daqueles que se arrependem, são perdoados, porque ele está dizendo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Ou seja, não existe outro caminho, irmãos, para alcançar. A Bíblia diz, irmãos, ou a Bíblia fala de um homem conhecido e chamado como Zaqueu, que se arrependeu, e ele se dispôs, irmãos, a restituir tudo aquilo que ele tinha defraudado, a repartir da sua propriedade ou das suas posses e distribuir entre os pobres. Isso é arrependimento, mudança de comportamento, irmãos. Nós precisamos entender o quão importante é o arrependimento na nossa vida, o quão importante é o arrependimento na vida cristã. Nós precisamos entender o quão importante é, irmãos, o arrependimento para um pecador. Você precisa entender que você só alcança o perdão se houver no seu coração o genuíno arrependimento. Se você está disposto a abandonar práticas pecaminosas para viver uma vida em santidade para Cristo e para a glória de Cristo, aí sim você alcança o perdão. Mas se você não está disposto a abandonar desde pequenos, irmãos, pequenas falhas, pecados diários cometidos, se você não estiver disposto a abandonar essas práticas,
você não alcança o perdão. O Senhor está com as mãos estendidas para perdoar. Ele está pronto para perdoar até o miserável pecador, se ele, com o seu coração, se dispuser a se arrepender, a abandonar o pecado, a viver uma nova vida em Cristo Jesus, e consequentemente Deus o perdoará, Deus disponibilizará o perdão e consequentemente virá os tempos de refrigério pela presença de Deus. Meus irmãos, o quão importante é o arrependimento na vida, irmãos, dos cristãos, quão importante é o arrependimento na vida daqueles que ainda não professam a fé no Senhor Jesus. Nós precisamos entender, irmãos, que arrependimento não é apenas para aqueles que ainda não professam a fé em Cristo, mas nós como cristãos, irmãos, nós somos carentes do arrependimento, nós precisamos de arrependimento. Todos os dias reconhecer que nós somos pecadores e dependemos da graça de Cristo, e como ele disse em João capítulo 15, sem ele nós não podemos fazer nada, porque nós dependemos dele para tudo. Nós precisamos dizer e reconhecer como os puritanos reconheciam, irmãos. Eles diziam que nós não conseguimos amarrar o cadarço do nosso sapato sem a graça de Cristo. Nós precisamos dele para tudo. Sem a graça dele, nós não conseguimos fazer nada. Nós dependemos da graça de Cristo para cada ação, em cada dia. Nós precisamos da misericórdia de Deus. Ela é a causa de nós não sermos consumidos. Ela se renova a cada manhã. Deus está pronto para nos perdoar através da sua graça, da sua misericórdia, mas nós precisamos estar com o nosso coração disposto a se arrepender, irmãos. Quantos de nós não estão apegados a práticas pecaminosas, está dizendo ou pensando que está alcançando o perdão de Deus, mas não abandona o pecado? Não existe nada, irmãos, que ofenda mais a santidade de Deus do que o pecado. O pecado é uma afronta à santidade de Deus. O pecado, irmãos, é uma afronta ao maior atributo de Deus. É uma afronta à beleza e à santidade dele. Mas o homem precisa de arrependimento. O homem precisa abandonar o pecado. O homem precisa, o pecador que herdou a natureza pecaminosa, precisa se despir do velho homem, arrependido, e estar disposto a viver uma nova vida em Cristo. Caminhada cristã, irmãos, vida cristã exige arrependimento. Irmãos, pecadores, se nós entendermos isso, se nós, irmãos, entendermos a importância do arrependimento, e sem ele, irmãos, nós não alcançamos perdão de Deus. Sem arrependimento nós não alcançamos o perdão do alto. Deus está pronto para apagar os meus e os seus pecados. Deus está pronto para lançá-los no mar do esquecimento. Deus está pronto para nos purificar com o sangue de Jesus Cristo, nos lavar, nos remir com o sangue de Jesus. Mas, irmãos, nós precisamos nos arrepender. Pecador, você precisa abandonar o pecado, você precisa se arrepender do pecado, e Deus então há de perdoar os seus pecados cometidos. Não importa o seu passado, não importa o que você fez no passado, Deus é um Deus de perdão, um Deus perdoador. Quando um pecador se arrepende, Ele está com as mãos estendidas para perdoar. Deus está pronto para nos perdoar, irmãos, se nós nos arrependermos. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que venha os tempos de refrigério pela presença de Deus. Amém? Nós vamos ouvir a nossa irmã Elisângela louvando ao Senhor. Ela está com oportunidade nessa noite para adorar
Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, compartilhe essa live, deixe aí seu comentário, seu pedido de oração. Amém? Nós vamos ouvir a nossa irmã Elisângela. Ela estará adorando o nome de Jesus nessa noite. Amém, irmãos? Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, convidar você que esteja em sua casa, para juntos louvarmos ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Tenho uma palavra para você, não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar, eu só ouvi os seus gemidos. Glória a Deus, louvado seja Deus. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo, e Ele me mandou falar que vai mudar teu rumo. Louvado seja o nome de Jesus. E Ele está enviando consolo para tua alma. E enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que esta luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai Glória a chegar Deus. Louvado a seja solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Aleluia, ou seja, no Glória controle a da tua Deus. vida, descansa. Louvado seja seja o nome de Deus. Jesus. Aleluia. Aleluia. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo, e Ele me mandou falar que vai mudar teu rumo. E Ele está enviando consolo para tua alma.
seja Deus. Meus irmãos, vamos ouvir também nosso irmão Williams, também faz parte aí da liderança de missões e evangelismo, e estará nos trazendo uma saudação nessa noite. Amém. Mais uma vez, saúdo a todos com a paz do Senhor, agradecido a Deus pela oportunidade que Deus nos dá, de nós estarmos aqui na segunda-feira mais uma vez, junto para proclamar o nome de Jesus Cristo, o nome de Jesus, o nome que está sobre todo nome. Para mim é motivo de alegria o privilégio que Ele me dá de nós estarmos aqui. É muito bom estar na presença do Senhor. Você que ainda não sentiu essa presença, você está perdendo uma grande oportunidade. Você que se encontra fora, que um dia sentiu essa presença, você está perdendo uma grande oportunidade. Mas hoje é noite de se voltar para os caminhos do Senhor. Hoje é noite para que venha se reconciliar com Ele novamente, para sentir a presença de Jesus. Mas, irmão Williams, como é que eu faço para sentir essa presença? É se entregar a Ele, é se dispor a Ele, porque o Espírito Santo, Ele quer te revelar algo novo. Mas para que Ele venha revelar algo novo, é preciso que você deixe Ele adentrar e fazer morada no teu ser. Mas para não ficar só em minhas palavras, serei breve, pois queremos escutar o pregador da noite e ainda alguns irmãos e irmãs que estão nos escutar. Mas para o amigo ouvinte, para aquelas pessoas que ainda não serviu, que não servem a Jesus, deixarei alguns versículos que diz assim, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e o versículo 3, que diz assim diante: e seguindo ele a estrada fora, aproximando-se de Damasco, subiram a uma luz do céu, brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Veja que, se nós olharmos esse contexto de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, vai falar do homem chamado Saulo ou Paulo. Mas o interessante é que este homem perverso, esse homem perseguidor dos cristãos, esse homem, ele está citado aqui também no capítulo 7, quando Estevão estava ali falando para o povo, para que o povo viesse se arrepender, falando ali para o Sinédrio, mas mesmo assim, aquele povo, aquelas pessoas que estavam naquele lugar, mesmo assim apedrejaram Estevão. Mas o interessante é que Paulo, no seu último versículo do capítulo 7, ele é citado o seu nome aqui. E depois do capítulo 8 em diante, começa uma grande perseguição à igreja do Senhor. Começa agora a perseguição aos discípulos de Jesus. Mas o interessante é que este homem, perseguidor da igreja, perseguidor dos cristãos, o interessante é que ele vai ao caminho de Damasco para ir até os discípulos, mas no meio do caminho ele se depara a uma luz muito resplandecente, que ali Saulo agora tem um encontro com o líder da igreja. Veja que em nenhum desses outros contextos e dos evangelhos, depois que Jesus subiu, nenhum se depara com tal luz que nem essa que Paulo aqui
ele viu. Uma luz tal que Paulo fica cego. Paulo não consegue enxergar ninguém. Pois aqueles que criticam os cristãos, criticam a igreja, criticam as pessoas que proclamam esse evangelho de Jesus Cristo. Um dia você vai ter um encontro com o verdadeiro Jesus. Um dia você vai se encontrar com Jesus e vai mudar os seus conceitos, vai mudar a sua linha de pensamento, vai mudar o seu modo de agir, vai mudar o seu falar, vai mudar o seu andar, porque todo aquele que se encontra com Jesus, há uma mudança. E o interessante é que Paulo está aqui, ele rapidamente, ele pergunta quem é. Jesus a Paulo diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E veja que ele sabia quem ele estava perseguindo. Simplesmente perseguindo os cristãos que estavam ali, os discípulos de Jesus, mas sim o próprio Cristo. Mesmo ele sem entender, e mesmo ele incrédulo naquele momento, mas ele sabia que a igreja era do Senhor. E veja que ele diz assim, e ele perguntou: quem és tu, Senhor? Veja só, quem és tu, Senhor? Você muitas vezes critica tanto, e o Senhor te faz uma pergunta: por que persegue? Você está perseguindo ao próprio Jesus. E Jesus, nessa noite, ele preparou esse momento para você escutar, para você entender que você não está simplesmente perseguindo um familiar seu que segue a Jesus, mas sim o próprio Cristo, mas sim um homem que deu a sua própria vida para morrer em morte de cruz, por amor a mim, por amor a você. Mesmo sem merecer, nós não somos merecedores, mas mesmo assim Ele o fez. E que nesta noite você mude os seus conceitos, mude o seu modo de pensar, seu modo de agir, seu modo de falar, mude de vida, mude de vida. Jesus quer escrever uma nova história para você, Ele quer mudar a tua situação. Daqui a pouco vai ser pregado a um Cristo vivo, e nós pregamos a um Cristo vivo, porque um Cristo morto não fazia nenhum sentido nós estávamos aqui falando, mas estamos falando de um Cristo que morreu e ao terceiro dia Ele ressuscitou, para que nós tivéssemos a esperança de um dia melhor, mas não aqui na terra, mas sim lá no céu. Mas sim lá no céu. Esse homem se depara com o próprio Senhor, com o próprio Jesus, e aquele que tem um encontro com Jesus, ele não, depois do encontro, ele não fica da mesma forma. Ele não consegue continuar a sua linha de pensamento, começa a ser mudado. Paulo mudou radicalmente. Paulo, que era perseguidor da igreja, agora ele era perseguido pelas mesmas pessoas que andavam com ele para perseguir a igreja. É preciso ter um encontro com Jesus, e Jesus marcou nesta noite esse encontro. Já foi falado aqui: arrependei-vos e convertei-vos ao Senhor, porque Ele tem algo a fazer em tua vida, Ele tem pressa em fazer, mas é preciso que você esteja no lugar que Ele quer que você esteja, na casa dEle, adorando a Ele, porque assim foi criado o homem, assim foi feito o homem. Então que nesta noite
aceite a Jesus. Não perca a oportunidade. Talvez possa ser a última oportunidade nesta noite. Muitas oportunidades surgem na vida, mas se você olhar ao longo da sua vida, teve uma oportunidade que foi única. Talvez essa seja a única. Talvez você tenha outras oportunidades, agradeça por isso, mas escapa depois com tua própria vida. Jesus está voltando, perto está da volta de Jesus. Será que você está preparado para este momento? Jesus te chama hoje. Jesus te chama hoje. Vem, vem, que Ele está de braços abertos para te receber. E há uma festa no céu preparada para você. Os anjos estão lá esperando. Você é o convidado especial, como aniversariante, não só como participante da festa, mas aniversariante da festa. Não perca a oportunidade. Jesus te chama nesta noite. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus pela palavra. Deus abençoe nosso irmão Williams. Saúdo o irmão Valdereis também, capaz do Senhor Jesus, está participando conosco. Deus abençoe. Deus abençoe. Acho que ele não está mais, não. Tá, não, ele entrou aqui e saiu. Deus abençoe. Irmãos, nós vamos ouvir a palavra de Deus. Nosso pregador está aqui afiado, querendo ministrar os nossos corações, amém? Então nós vamos ouvir a palavra de Deus nessa noite. O nosso cooperador, irmão Janderson. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Quero dizer que é motivo de muita alegria, irmão, estar aqui nessa noite, né, compartilhando um pouco da palavra de Deus com os queridos ouvintes e irmãos que estão assistindo através da live e outros também que irão assistir logo após, irmão, quando for colocado no YouTube, amém? E essa mensagem de hoje, né, que toda a palavra que foi pregada aqui hoje nesta noite, que possa alcançar vidas, que possa alcançar almas, e que o reino de Deus venha crescer mais e mais, amém? Quero aqui agradecer também, irmão, da oportunidade a qual nossos companheiros, né, da igreja, irmão Williams, irmão cooperador Mike também, tem nos concedido a honra, irmão, de estar aqui nesta noite, trazendo a mensagem de Deus para o seu coração, irmão. Quando eu recebi esse convite, irmão, para trazer a palavra de Deus, eu me preocupei. Eu me preocupei em trazer algo da parte de Deus para que venha alcançar a sua vida, para que venha alcançar a sua alma. E o Senhor Jesus me deu uma palavra, irmãos. Todos que têm a sua Bíblia em casa, os que estão ao meu redor aqui, abram vossas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 15, e versículos do 11 ao 24, e logo em seguida, versículos 8 a 10, que diz assim a palavra do Senhor: E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas ou alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho.
faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Agora o versículo 8 até o 10, que diz assim a palavra do Senhor: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até a achar, e achando-a convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Irmãos, a palavra de Deus, ela é muito linda, né? Essa palavra a qual o Senhor colocou no meu coração durante essa semana, eu fiquei meditando, irmãos, né? Uma palavra a qual o maior missionário, irmão, que já passou pela terra, né? Que nosso amado Jesus Cristo, o maior professor que eu tenho para mim particularmente, né? Ele nos trouxe a palavra acerca do filho pródigo, do filho que tinha tudo na casa de seu pai, né? Vivia com alegria, tinha carinho, tinha amor, e de repente ele diz: pai, eu quero a minha parte da fazenda. E o pai ali reparte as partes e dá a cada qual filho a sua parte, né? E a gente vê, irmãos, aqui nessa palavra de Deus, muitas pessoas que estão vivendo na casa de Deus, infelizmente, pensa que a vida do mundo é melhor, pensa que a estadia no mundo é melhor, né? Ser crente não é fácil, irmãos, mas é glorioso, é algo bom de Deus para a nossa vida. E tem muita gente pensando, irmãos, que a vida do mundo é simplesmente fácil, que é muito bom, que é maravilhoso, né? Quer alimentar a sua alma, quer alimentar o seu corpo com o que ele pede, irmãos. E assim tem pegado tudo quanto o Senhor tem lhe dado e tem partido, né? Tem tomado a decisão de abandonar a Cristo. E aquele jovem, irmão, pegando tudo o que ele tinha, o que lhe era por direito, partiu a uma terra longínqua, né? A Bíblia fala que essa terra era muito longe, e ali ele viveu dissolutamente, ou seja, tudo que ele tinha, ele gastou, toda a fazenda ao qual seu pai tinha lhe dado. E a Bíblia aqui ela vem frisar, irmãos, não está escrito aqui, mas imagino eu, que enquanto ele tinha dinheiro, enquanto ele tinha os seus bens materiais, ele tinha amigos, ele tinha mulheres ao seu dispor, ele tinha aqueles que batiam nas suas costas, que abraçavam, que fingiam ser amigos, né? Mas a Bíblia vem nos dizer, irmãos, que quando o seu dinheiro acabou, a fome chegou, que a Bíblia vem nos dizer que não tinha ninguém ao seu lado. Imagina aqui comigo, irmãos, tem muitas pessoas que estavam na igreja, tinha tudo, né? Tinha amigos que abraçavam, que beijavam, mas infelizmente largou as coisas de Deus e partiu a uma nova vida, partiu em um sentido contrário, procurar as coisas do mundo. O mundo tem amizades vãs, amizades passageiras, alegrias falsas, irmãos. Satanás tem iludido a muitos crentes que imaginam que a vida cristã é difícil, mas a vida do mundo é mais fácil, e muitos têm se iludido com isso, muitos têm se enganado com as coisas do mundo. Infelizmente, irmão, infelizmente digo que as pessoas vêm perceber que estão em extrema miséria já tarde demais, né? Eu tenho muitos amigos que outrora compartilhavam a fé em Cristo junto comigo, mas que infelizmente hoje está no mundo e não tem forças para voltar para a casa de Deus.
não tem forças para voltar e dizer: Pai, me perdoa, eu pequei, irmãos? Às vezes chora quando a gente traz a palavra de Deus, se derrama ali chorando: eu quero voltar, mas infelizmente não tem força. Satanás já tem escravizado aquela alma, Satanás já tem posto ela em jaula, já tem preso as suas mãos. Infelizmente isso é o que acontece, irmãos, com quem sai da casa do Pai, com quem abandona Jesus Cristo por viver uma vida de aventura no mundo. E a fome chegou, irmão, naquela terra, e a Bíblia vem dizer que ele já não tinha mais recursos, já não tinha mais nada, e ele foi pedir emprego a um dos cidadãos daquela cidade, e o cidadão lhe deu emprego para apacentar porcos. Irmãos, apacentar porcos, irmãos, era o pior serviço que tinha naquele tempo, era um sinal de desprezo, ninguém queria apacentar porcos. Infelizmente ele não tinha outra alternativa, ele já não tinha mais nada, ele estava com fome, e a única alternativa dele, a única chance que ele tinha era apacentar porcos. E ali ele foi, irmão, e ele debaixo de um pé de alfarrobas, enquanto os porcos se alimentavam, em algumas versões que falam bolotas, eram umas sementes dadas para a alimentação de porcos, ou alfarrobas também, como é o mesmo sentido, a mesma ração para porcos. E ele estava com tanta fome, que ele imaginou, que ele queria encher seu estômago com aquelas alfarrobas em que os porcos comiam. Para você ver, irmãos, o declínio em que aquele jovem chegou, para você ver o desprezo espiritual que aquele jovem chegou. Onde estava na casa do seu pai, tinha alimento todos os dias, mas ele permitiu que Satanás entrasse na vida dele e o iludisse, e ele perdeu tudo aquilo, ele jogou fora tudo aquilo para viver uma vida sofrida, para comer aquilo que Satanás tem dado. Irmãos, você que está pensando em sair da casa de Deus, que está fraco na fé, não faz isso, irmãos. O mundo lá não tem nada de oferecer, o mundo lá fora não tem nada de oferecer. A vida melhor é viver com Cristo, irmãos, A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Fácil não é, irmão, mas é glorioso. Amém, aleluia. Enquanto ele estava vendo aquela situação, enquanto ele desejava, irmão, comer a comida da ração daqueles porcos, a Bíblia nos diz que ele começa a pensar, ele começa a imaginar na sua cabeça: como era bom o tempo que eu vivia com meu pai, como era bom aquele tempo em que eu tinha de tudo, eu tinha carinho, ele começa a imaginar: os servos de meu pai têm tudo, tem comida, tem um lugar para ficar, e eu aqui pereço de fome, longe de tudo, longe da sociedade, perece, irmão. E ele fica imaginando aquela alma sofrida, e ele sai em busca, irmão, da casa de seu pai, eu tenho a infelicidade de ver muitas pessoas que saem em busca de Jesus Cristo em lugares errados, A partir do momento que você sai da presença de Deus, a sua alma, ela sente um vazio imenso, e muitas das vezes você fica mentindo para você, dizendo que eu sou feliz, sendo que você não é feliz. Você sabe que você não é feliz, e você procura a felicidade em cachaça, em droga, em mulheres, em prazeres dessa vida, imaginando que aquilo pode preencher o vazio deixado pela presença de Deus, mas infelizmente não tem como. A alegria é passageira, na hora você sente um alívio, mas depois a sua alma sente o vazio, sente o buraco daquele vazio em que era ocupado pela presença do Espírito Santo. Vemos aqui, irmão, Jesus falando acerca da parábola da mulher que tinha 10 dracmas, e perdendo uma, ela se preocupou. Perdendo uma, ela se preocupou em procurar. Irmãos, aqui retrata, irmão, da vida de alguém que perdeu a presença do Espírito Santo, que perdeu a alegria de Cristo na vida, que perdeu a fonte da vida, que é Jesus Cristo, e procura
em lugares que não tem como encontrar essa alegria, e procura em lugares fantasiosos que não traz prazer à alma do homem. Mas eu te digo, meu querido ouvinte, nesta noite, que a única felicidade, a única alegria que você pode encontrar em Jesus Cristo. E a Bíblia vem nos dizer que aquela mulher, ela varreu a casa, ela procurou. A gente vai ver, irmãos, num tema desse projeto aqui, que quando as mulheres chegam ao sepulcro, o anjo diz a elas: por que procurar entre os mortos aquele que vive? Você está procurando Jesus no lugar errado. Você está procurando felicidade no lugar errado. Nesta noite a palavra de Deus vai ao teu encontro, vai até a tua alma e te fala: filho, eu tenho alegria para te dar, eu tenho uma fonte de água viva dentro de mim para te dar. Só basta, irmão, você tomar a decisão, só basta você se arrepender dos seus pecados, se arrepender da decisão errada que você tomou ao sair da casa do Pai. E aquele jovem, irmão, ele desejou comer, porque ele estava com fome. Irmãos, o vazio deixado pela presença do Pai é grande. Amém, irmãos? E naquele momento, irmãos, a Bíblia vem nos dizer que ele pensou em si: vou voltar à casa do meu pai, vou voltar à presença de Deus, e lhe direi: pai, já não sou digno de ser chamado teu filho, permita-me que eu seja pelo menos um dos seus trabalhadores. E ali, irmãos, ele tomou a melhor decisão da vida dele, a melhor decisão que você pode tomar para a sua vida, em voltar para os braços de Cristo, em voltar para a casa do Pai. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia diz que quando ele vai voltando para a casa do Pai, quando ele vai regressando à casa de seu pai, o pai vê ele de longe, o pai o conhece, o pai já estava esperando que ele voltasse. Meu querido ouvinte, olha a voz de Deus chamando você aqui nesta noite. O pai te espera, Deus espera com paciência, até que você volte para a casa do pai. Desde aquele filho sai de casa, desde que ele saiu da casa de seu pai, que seu pai o espera. Toda tarde ele fica esperando o seu filho ali chegar. E chega um dia em que aquele jovem tomou a decisão de voltar para a casa de seu pai. E quando seu pai vê ele de longe, ele se alegra. Ele o conhece de longe: aquele é meu filho. Você é peculiar, meu irmão, minha irmã. Você é peculiar para Deus. A sua alma tem valor para Deus. Não deixe que o inimigo venha tirar os valores a qual Deus te deu. Não despreze aquilo que Deus deu a você. Satanás não tem, irmão, essa alegria que você sente. Satanás, ele pode até tentar iludir da melhor forma, mas ele não consegue, irmão, chegar nem perto da alegria qual o Senhor Deus te dá, né, irmão? E aquele pai reconheceu seu filho de longe. O Senhor te conhece, irmão. Igual você não existe outro. A palavra de Deus, ela nessa noite, ela tem um alvo. É a sua vida, é a sua alma. Quando o Senhor Deus me deu essa palavra, Ele já deu um direcionamento. E essa palavra está falando contigo aqui nesta noite. Aquele pai correu ao encontro de seu filho, e o abraçou e o beijou. E o filho se arrependeu, irmão. Como foi falado aqui nesta noite, acerca do arrependimento. Glória a Deus. Deus, Ele tem confirmado essa palavra durante toda essa semana. E nesse pequeno momento aqui, no início desse culto, o Senhor confirmou acerca da palavra que o nosso irmão Maico trouxe aqui. Aquele filho, ele se arrependeu dos seus erros, se arrependeu dos seus atos. E ele diz: pai, eu não mereço ser chamado de teu filho, mas permita-me ser pelo menos um servo teu. E aquele pai não lhe dá resposta, simplesmente ele diz aos seus servos: traz a melhor roupa, traz um calçado,
põe um anel novo em suas mãos. Meu querido ouvinte, se você manchou suas vestes no pecado, volta aos braços de Cristo, se arrepende do seu mal, se arrepende dos seus atos, das suas obras pecaminosas. O Senhor Deus tem roupa nova para você, o Senhor Deus tem sapatos novos para você, tem um anel novo para você. Jesus te ama, meu querido ouvinte. Aleluia. Jesus te ama infinitamente. O amor que Ele tem para nós é inexplicável. É dar sua vida na cruz do Calvário por mim e por você, irmãos. O amor de Jesus é inexplicável. Quando ninguém dava nada por mim, quando ninguém dava nada por você, o Senhor Deus nos olhou com um olhar de amor, com um olhar de perdão. E foi lá na cruz do Calvário, meu querido ouvinte, que o Senhor entregou a sua vida por amor a mim, por amor a você. Derramou a sua última gota de sangue e água por amor a nós. A dor que Ele passou, a agonia que Ele sofreu ali, é grande, irmãos, é imensa. Mas com todo aquele gesto, Ele queria dizer para você: meu filho, eu te amo. Larga essa vida que você imagina ser boa e vem para uma vida realmente boa, qual eu estou te oferecendo aqui nesta noite. Glória a Jesus. Meu querido ouvinte, aquele pai, ele abraçou seu filho e mandou matar um novilho para se alegrar com o regresso de seu filho à casa do pai. A Bíblia vem nos dizer, no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, no versículo 10: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quando alguém tem uma fábrica inaugurada, não há alegria no céu. Quando alguém inaugura uma casa nova, não há alegria no céu. Quando você compra o seu carro novo, quando você cresce na vida, não há alegria no céu. Mas a Bíblia vem nos dizer, no capítulo 15, versículo 10 do Evangelho de Lucas, que há alegria no céu quando um pecador se arrepende, quando um pecador entrega a sua alma a Jesus Cristo. Meu querido ouvinte, o mundo não tem nada a lhe oferecer. Volta para a casa do Pai. O Pai te espera com carinho, o Pai te espera com amor, com alegria. Não importa, não te importes com o que as pessoas vão pensar, com o que as pessoas vão dizer. Ah, mas aquela pessoa era uma pessoa tão ruim no mundo, era um drogado, era um ladrão. Mas eu estou pregando aqui um Deus, um Jesus que transforma a vida. Aleluia. Um Jesus que te ama e quer transformar a sua vida e salvá-la do inferno. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus, ela é clara. A palavra de Deus nessa noite para você é clara. Volta aos braços de Jesus Cristo. Aquele pai manda matar um novilho, irmão. Matar um novilho naquele tempo, naquela época, o costume deles eram para pessoas importantes quando chegavam de visita. Você é importante. Meu querido ouvinte, você que se afastou da presença de Deus, você é importante. Aleluia. Aquele pai festeja a alegria de seu filho ao retorno à sua casa. No versículo 24 do capítulo 15 ele vem dizer: porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E a Bíblia diz que eles começaram a se alegrar. Não existe amor maior do que o de Jesus na tua vida. Não existe amor maior do que Deus para a tua vida. Meu querido ouvinte, você largou a casa do Pai, você abandonou tudo, você se perdeu no caminho. Mas neste momento, para fazer uma reflexão na sua vida, para pensar: eu estou vivendo feliz? Para de mentir para si mesmo, ao imaginar que você tem uma alegria que você não existe dentro de você. E Jesus, ele espera você com carinho, espera você com amor. Aleluia. E aquele pai se alegrou, aleluia, porque o filho estava perdido e regressou à casa do pai. Amém, irmão? Essa é a palavra, irmão, qual o Senhor tem colocado ao meu coração para falar com o teu coração nesta noite. O Senhor Deus falou comigo intimamente, né? Eu trabalhando esses dias, irmão, e o Senhor falando comigo acerca dessa palavra.
como eu me alegrei naquele momento, como eu me alegrei, irmão, ao ler essa mensagem, ao ler essa palavra. Eu me alimentei, eu gostei. E eu te digo uma coisa: eu não abandono a casa do meu Pai nunca, porque o meu Deus é um Deus grande, é um Deus maravilhoso. Glória a Jesus. O amor que Jesus teve por mim na cruz do Calvário, ninguém nesse mundo vai ter. Por mais que o diabo lhe ofereça tudo de bens que tem nessa vida, não despreze aquilo que Deus te deu. Não abandone aquilo que Deus te deu para se aventurar numa ilusão a qual Satanás tem colocado, para se aventurar numa coisa vã a qual Satanás tem colocado. Mas Deus tem algo concreto para a sua vida. Deus tem felicidade verdadeira. Deus tem amor genuíno para a sua vida. Ele quer preencher esse vazio que há na sua alma. Volta para os braços de Cristo. Volta para Jesus. Amém? E esta palavra, irmão, que o Senhor tem colocado nos nossos corações aqui nesta noite. Mas com a permissão dos irmãos, eu quero louvar um hino a Deus. Os irmãos que souberem estar à minha retaguarda, me ajudem em nome de Jesus. A minha alma estava longe dos caminhos do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Aleluia. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, e agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Aleluia. Amém? Glória a Jesus. Eu aqui quero deixar um último apelo para a sua vida. Volta para o braço do Pai. Aleluia. Volta para Jesus Cristo aqui nessa noite. Pede perdão aí onde você está. Pede perdão dos seus erros, dos seus pecados. E volta para os braços de Cristo. Amém? Eu quero aqui agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Vamos fazer aqui a oração, irmão, encerrando o trabalho desta noite. Amém? Feche os seus olhos e oremos comigo. Senhor, Soberano Deus e eterno Pai, agradecido mais uma vez queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos na tua presença, Jesus. Senhor. Estar aqui pregando a tua palavra, estar aqui anunciando o teu evangelho, papai. Ó Deus, que essas mensagens, Senhor, ao qual foi pregado, os louvores ao qual foi entoado, que eles tenham alcançado vidas, alcançado almas, Senhor. Oh Jesus, Deus amadíssimo, que as pessoas, Senhor, que alcançou essa mensagem, que ela possa encontrar a paz, que ela possa encontrar o gozo que é na tua presença, Jesus. Ó Ó Senhor. Deus amadíssimo, Deus eterno, Deus querido, eu te amo, Senhor, eu te agradeço por tudo, Jesus, por tudo como o Senhor tem nos feito aqui. Ó Deus, abençoa cada, Senhor, participante que assistiu essa live,
que participou comentando, Senhor. Abençoa a vida de cada um, papai. E desde já queremos te louvar e te engrandecer e te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.